O ronco abafado do motor do carro blindado de Zé Felipe era o único som que preenchia o interior do veículo naquela noite fria e úmida de maio de 2025. Chovia manso em uma das grandes capitais do Sudeste, lavando o asfalto e as poucas esperanças que teimavam em brotar nas calçadas molhadas. Zé vinha de mais um show lotado. A voz um pouco rouca pelo esforço de ter cantado por quase 3 horas, mas o coração ainda vibrando com a energia da plateia. A fama, para ele, nunca fora apenas brilho e aplausos. Era também uma janela para a realidade que pulsava lá fora, distante dos holofotes. E naquela noite, essa realidade se impôs de uma forma inesperada. Enquanto seu motorista, Paulo, um homem leal e discreto, que o acompanhava há anos, manobrava o carro por uma rua menos iluminada, buscando um atalho para o hotel, uma cena cortou o ar-condicionado do veículo e se gravou na mente de Zé Felipe. Sob a marquise de um prédio abandonado, iluminados apenas pela luz bruzuleante de um poste distante, uma família tentava se proteger da chuva fina. Não era apenas um grupo de pessoas, era uma unidade, com uma dignidade que contrastava drasticamente com a precariedade de sua situação. Um homem de cabelos grisalhos, com as mãos calejadas, apertava contra o peito uma menina pequena, talvez uns 5 anos, que tremia levemente. Ao lado deles, uma mulher, cujos olhos, apesar do cansaço e da tristeza, mantinham um brilho de inteligência e dor contida, tentava cobrir um adolescente que lia um livro velho ao raio e ao frio, imerso em seu próprio mundo. Zé Felipe, acostumado com a opulência dos camarins e o luxo dos hotéis 5 estrelas, sentiu um aperto no peito. Não era a primeira vez que via a pobreza, mas aquela cena tinha algo diferente. Uma quietude, uma resignação que o tocou de uma forma profunda. Paulo, pode parar o carro aqui um instante? Pediu Zé, sua voz um pouco mais grave do que o normal. Paulo, acostumado com os impulsos generosos de seu patrão, assentiu e encostou o veículo discretamente. O olhar de Zé Felipe se fixou no homem, na mulher, na criança e, principalmente, no adolescente, com o livro. Aquela imagem o perseguiria. Ele sabia que não podia apenas passar. Havia algo naquela família que gritava por atenção, por uma história. Sem hesitar, Zé pegou sua carteira. Paulo, vou descer rapidinho. Pega uns cobertores no porta-malas. Por favor. Ao se aproximar, com um moletom cobrindo parte do rosto e um boné para evitar ser reconhecido, Zé sentiu o cheiro de umidade e a solidão da rua. O homem que o notou, levantou a cabeça, os olhos desconfiados, mas cansados. Boa noite, Zé Felipe disse, a voz suave, tentando não assustá-los. Meu nome é Felipe, trouxe alguns cobertores e algo para vocês comerem. Ele estendeu a mão, oferecendo um pequeno saco com lanches que havia pegado nos bastidores do show. O homem hesitou por um momento, mas a fome e o frio eram mais fortes que a desconfiança. Obrigado, ele respondeu, a voz rouca. Meu nome é Jorge, esta é minha esposa, Ana, e nossos filhos, Luana e o Pedro. Ana levantou o olhar, surpresa pela gentileza inesperada. Luana, a menina, se aconchegou ainda mais em Jorge. Mas Pedro, o adolescente, fechou o livro e olhou para Zé Felipe com uma intensidade que o surpreendeu. Não havia pena em seu olhar, apenas uma curiosidade aguda. Como se tentasse decifrá-lo. Zé Felipe conversou com eles por alguns minutos. Soube que estavam ali há algumas semanas, depois de uma série de eventos desastrosos que os levaram à rua. Jorge, com um olhar distante, começou a relatar. A princípio com hesitação, depois com uma necessidade de desabafar que superava a vergonha. A gente não é daqui, sabe? Viemos de uma cidade pequena, do interior de Minas. Lá, a gente tinha tudo, ou quase tudo. A história de Jorge e Ana, embora ainda não contada em detalhes, já se anunciava complexa. Eles não eram moradores de rua, no sentido que a sociedade estereotipava. Havia uma dignidade em seus gestos, uma educação na forma como falavam, um visível rastro de uma vida diferente. Aquela família não se encaixava no que Zé Felipe, ou qualquer um, imaginaria. O passado deles era, sem dúvida, o contraste brutal de um presente desolador. Jorge contou que, até poucos meses antes, sua vida era diametralmente oposta. Ele era um engenheiro civil respeitado, com uma construtora bem-sucedida, no interior de Minas Gerais. Ana, sua esposa, era professora de literatura, amada pelos alunos e respeitada na comunidade. Moravam em uma casa espaçosa, com um jardim florido, e proporcionavam aos filhos uma vida confortável, repleta de oportunidades. Luana, a caçula, era uma menina alegre e curiosa, com o sonho de ser bailarina. Pedro, o filho mais velho, era um gênio precoce, com uma paixão avassaladora por livros
e um talento para a matemática, que já apontava para um futuro brilhante em alguma universidade de ponta. A família era um retrato da prosperidade e do sonho brasileiro realizado. A construtora de Jorge. A Horizonte Construtora era conhecida por sua solidez e pela qualidade de seus projetos. Ele havia começado de baixo, com muito suor e sacrifício, construindo seu nome tijolo por tijolo. Ana, sua companheira de vida desde a faculdade, sempre foi sua maior incentivadora e seu porto seguro. A vida parecia uma melodia afinada, com poucas notas dissonantes. Eles eram um exemplo de família estruturada, com valores bem definidos e um futuro promissor, planejado em cada detalhe. Mas a melodia começou a desafinar no final de 2023. Primeiro sinal foi um grande projeto de infraestrutura na cidade vizinha, uma obra pública para a qual Jorge havia ganhado a licitação. Era o maior contrato de sua vida, a coroação de anos de trabalho árduo. Ele investiu tudo o que tinha, pegou empréstimos significativos, contratou mais funcionários e comprou equipamentos de última geração. A obra prometia triplicar o faturamento da Horizonte e levar a família a um novo patamar de estabilidade financeira. No entanto, o projeto, que deveria ser a alavanca para o sucesso, transformou-se em seu pesadelo. Um escândalo de corrupção, envolvendo políticos locais, estourou na cidade vizinha. Embora a construtora de Jorge não estivesse diretamente implicada em atos ilícitos, a obra foi paralisada abruptamente. Investigações se arrastaram por meses, bloqueando pagamentos e congelando recursos. A Horizonte Construtora, que antes era um símbolo de solidez, viu-se engolida pela burocracia e pela desconfiança. As dívidas começaram a se acumular, os bancos ameaçavam executar as garantias, e Jorge, que sempre foi um homem de honra, sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros. Ele tentou de tudo. Vendeu bens, buscou novos projetos, tentou renegociar dívidas. Mas a crise econômica da época e o estigma do escândalo de corrupção, mesmo que indireto, eram barreiras intransponíveis. Os funcionários foram demitidos, os equipamentos penhorados, e a Horizonte Construtora foi à falência, deixando um rastro de frustração e um passivo financeiro monumental. A casa da família, o carro, as economias de uma vida a menos, tudo foi consumido pelas dívidas e pelas batalhas judiciais que se seguiram. Ana, a esposa, com sua força silenciosa, tentou manter a família unida em meio ao caos. Perdeu seu emprego como professora devido à crise que atingiu a educação pública, e com a reputação de Jorge manchada, encontrar novas oportunidades tornou-se uma batalha diária. Eles se viram despejados, sem para onde ir na cidade onde haviam construído uma vida. A vergonha e o desespero começaram a rondá-los. Decidiram então tentar a sorte na capital, uma cidade grande, anônima, onde esperavam recomeçar do zero. Longe dos olhares de pena e julgamento, chegaram à capital com pouca coisa além das roupas do corpo e a esperança de encontrar um emprego, um teto, um novo começo. Mas a realidade da cidade grande se mostrou cruel. As vagas de emprego eram escassas para quem não tinha referências ou um endereço fixo. As economias rapidamente se esvaíram com as poucas noites em pensões baratas e alimentação básica. Ou sono era inquieto, a preocupação uma constante. Com o passar dos dias, sem sucesso e com os últimos trocados no bolso, eles se viram sem alternativa. A rua, com sua dureza e indiferença, tornou-se seu único refúgio. A marquise do prédio abandonado, onde Zé Felipe os encontrou, era o lar deles há algumas semanas. Eles tentavam manter uma rotina, preservar a dignidade em meio ao caos. Ana conseguia às vezes um bico lavando carros ou ajudando em feiras. Jorge tentava carregar peso, fazer serviços informais, mas a idade e o cansaço pesavam. Pedro, o adolescente, aferrava-se aos livros que encontrava ou que eram doados, buscando no conhecimento uma fuga para a realidade brutal. Luana, a menina com a inocência da infância, ainda encontrava alegria em pequenas coisas, mas seus olhos, às vezes, denunciavam a confusão e o medo. Zé Felipe ouvia a história de Jorge e Ana, fragmentada e cheia de silêncios, e sentia um nó na garganta. Aquela família, que antes representava o sucesso e a estabilidade, agora estava ali, sob a chuva fria, vivendo uma realidade que ele jamais poderia ter imaginado para si. Aquele encontro não foi por acaso, pensou Zé. Era Amchapada. E ele sabia que não podia ignorá-lo. Ele se despediu, prometendo voltar no dia seguinte com mais ajuda. Ao entrar no carro, o calor do estofamento de couro parecia sufocá-lo. As imagens da família, especialmente de Pedro com o livro, se repetiam em sua mente. Ele, que tinha tudo, acabara de cruzar o caminho de uma família que havia perdido tudo. E, no momento, Zé Felipe sabia que sua vida estava prestes a mudar, impulsionada por um novo propósito que ia muito além dos palcos e das canções.
A noite após o encontro com Jorge e sua família foi um turbilhão na mente de Zé Felipe. Oh, Luxor! Do quarto de hotel parecia um insulto diante da imagem da marquise fria e úmida. O sono não veio fácil. As palavras de Jorge sobre a Horizonte Construtora e a vida que haviam perdido ecoavam em sua cabeça, misturando-se com a visão de Pedro, o adolescente, absorto em seu livro. E a dignidade silenciosa de Ana não era apenas uma questão de caridade. Era um imperativo moral, um chamado que ia além da fama e do dinheiro. Na manhã seguinte, Zé Felipe acordou cedo, com uma determinação renovada. A primeira ligação foi para Paulo, seu motorista e confidente. Paulo, preciso que você vá ao supermercado. Compre comida, bastante, do tipo que dê para vários dias. E procure um lugar onde vendam roupas e calçados novos, especialmente para as crianças. E cobertores, muitos cobertores. Paulo, que já intuía o que se passava na cabeça de Zé, assentiu sem fazer perguntas. Leo, como sempre. A segunda ligação foi para Virgínia, sua ex-esposa. Apesar do divórcio, a parceria entre eles permanecia forte, especialmente no que dizia respeito a causas sociais e ao bem-estar dos filhos. Zé sabia que a sensibilidade e a capacidade de organização de Virgínia seriam cruciais. Vai por si, da sua ajuda para uma coisa muito importante. Conheci uma família ontem que está morando na rua. Eles são diferentes, Vi. Tem uma história de vida impressionante, de perda. E eu quero ajuda-las de verdade, não só com uma esmola. Virginia, que sempre se mostrou solidária, ouviu atentamente, e sem hesitar, prometeu total apoio. Pode contar comigo, Zé, me passa os detalhes. Antes de retornar ao local onde a família estava, Zé Felipe fez uma parada estratégica. Não queria apenas levar suprimentos. Queria levar uma proposta concreta, uma esperança tangível. Ele tinha um amigo de longa data, o Dr. Roberto Toledo, um advogado renomado e com forte atuação em causas sociais, que já havia prestado assessoria jurídica para a família de Zé em diversas situações. Roberto era conhecido por sua integridade e por seu compromisso com a justiça social. Zé Felipe sabia que precisaria de orientação legal para entender a situação de Jorge, talvez, para ajudá-lo a reverter a ruína financeira. Chegou a Marquise com Paulo, carregado de sacolas. Jorge, Ana, Luana e Pedro estavam lá, exatamente no mesmo lugar. A menina aconchegada no pai, Pedro, lendo seu livro. O impacto da imagem era o mesmo, talvez até maior, agora que Zé Felipe sabia um pouco mais de sua história. A gratidão nos olhos da família ao ver a quantidade de comida e roupas eram palpáveis. Luana, a caçula, soltou um pequeno grito de alegria ao ver um casaco quentinho e um par de tênis novos. Ana e Jorge, embora emocionados, tentavam manter a compostura. Felipe, não sei como te agradecer, disse Ana, com a voz embargada. Não precisa agradecer, respondeu Zé, sentando-se no chão ao lado deles. Eu queria conversar com vocês sobre algo mais. Eu tenho um amigo, um advogado, que é muito bom. Eu gostaria de apresentá-lo a vocês. Talvez ele possa ajudar a entender o que aconteceu com a construtora. Se há alguma chance de reverter essa situação, ou pelo menos de buscar algum tipo de reparação. Jorge e Ana se entreolharam. Havia um misto de esperança e ceticismo em seus olhos. A desilusão com a justiça e a burocracia era grande. Advogado? Felipe, a gente não tem dinheiro para isso. Já perdemos tudo em processos, disse Jorge, com um tom de resignação. Não se preocupem com isso, Zé Felipe interveio prontamente. Ele é um amigo, e o meu propósito aqui é ajudar de verdade. Ele vai avaliar a situação sem custo algum. Pelo menos para vocês terem uma clareza sobre o que é possível ou não. A proposta de Zé Felipe, somada à sua gentileza genuína, quebrou a barreira da desconfiança. Jorge e Ana sentiram que, pela primeira vez em muito tempo, havia uma luz no fim do túnel. Combinaram um encontro no dia seguinte no escritório de Dr. Roberto. No escritório do Dr. Roberto Toledo. Um ambiente discreto e acolhedor. Jorge e Ana, acompanhados por Zé Felipe e Virgínia, menos que se juntou a eles, para prestar seu apoio e dar uma força moral. Começaram a desdobrar a complexa teia de eventos que os levou à ruína. Dr. Roberto, com sua escuta atenta e seu olhar analítico, os guiou através do labirinto de contratos, licitações, prazos e os desdobramentos do escândalo de corrupção. Jorge detalhou o processo de falência da Horizonte Construtora, os empréstimos bancários que se tornaram impagáveis, as demissões dos funcionários, a penhora dos bens e a casa da família que foi leiloada por uma fração de seu valor. Ana complementou, com voz embargada, sobre a perda de seu emprego como professora, o isolamento social que sofreram e a vergonha de não conseguir mais sustentar os filhos. Pedro, o adolescente, permaneceu em silêncio a maior parte do tempo, mas seus olhos perspicazes seguiam cada palavra,
absorvendo a dureza da realidade que seus pais detalhavam. Luana, a caçula, estava nos braços de Virginia, que o acolhia, com carinho e discrição. Após horas de depoimento e análise de documentos, alguns trazidos por Jorge em uma pasta gasta, outros que o Dr. Roberto já começou a requisitar, o advogado fez um balanço inicial. Jorge, a situação é complexa sim. A falência da sua empresa, a paralisação da obra por um escândalo externo. Há muitas camadas aqui, mas há pontos a serem investigados com profundidade. Precisamos ver se houve falhas na aplicação da lei de licitações que possam ter prejudicado sua empresa indevidamente, ou se a forma como os bens foram executados seguiu todos os ritos legais. Também precisamos avaliar a possibilidade de ação contra os responsáveis pelo escândalo que, indiretamente, causaram seu prejuízo. Não será fácil, mas há caminhos legais a serem explorados. A menção de caminhos legais reacendeu uma pequena chama de esperança em Jorge e Ana. Zé Felipe, que observava tudo atentamente, interveio. Doutor, qual o primeiro passo? E, enquanto isso, o que podemos fazer para que eles tenham um lugar seguro para ficar? Dalter Riberto, com sua praticidade, sugeriu que, enquanto a parte legal era investigada, a prioridade era dar à família um teto e condições mínimas de vida. Zé, o primeiro passo é iniciar uma análise jurídica aprofundada. Vamos protocolar algumas solicitações de documentos e iniciar um inquérito. Parallelamente, podemos buscar um abrigo temporário para eles ou um aluguel social. Mas, o ideal seria um lugar mais estável, para que as crianças possam voltar a ter uma rotina. Quem sabe até a escola. Virginia, com sua mente prática de empresária e mãe, já estava um passo à frente. Zé, eu já estava pensando nisso. Tenho alguns contatos em redes de apoio social e também conheço algumas casas que são alugadas temporariamente. Podemos encontrar um lugar pequeno, mas digno, para eles enquanto o Dr. Roberto trabalha no caso. E as crianças precisam voltar para a escola. Isso é fundamental. A ideia de um lugar fixo, mesmo que temporário, era um bálsamo para Jorge e Ana. Os olhos de Luana se iluminaram ao ouvir a palavra escola. Pedro, que havia se mantido mais reservado, soltou um suspiro quase imperceptível de alívio. No momento, eles perceberam que Zé Felipe não era apenas um artista generoso, mas alguém que estava disposto a mergulhar de cabeça em sua história e oferecer um suporte real e contínuo. Nos dias que se seguiram, a máquina de apoio de Zé Felipe e Virginia entrou em ação. Virginia, com sua rede de contatos, conseguiu uma casa simples, mas aconchegante, em um bairro tranquilo na zona sul da capital. Era uma casa pequena, com 2 quartos, uma sala e uma cozinha mobiliada de forma básica, mas functional. Para Jorge, Ana e os filhos, era um palácio comparado à marquise úmida. Zé Felipe, por sua vez, providenciou roupas, alimentos, itens de higiene e tudo o que era necessário para que a família pudesse ter um recomeço digno. Ele também arcou com os custos iniciais do aluguel e despesas básicas, garantindo que eles pudessem se estabilizar. A primeira noite na casa foi um misto de alívio e incredulidade para a família. Luana correu para o quarto, pulando na cama macia com um sorriso que Zé Felipe jamais esqueceria. Pedro, pela primeira vez desde que o conhecera, guardou o livro e foi para a cozinha, ajudando Ana a organizar os armários. Jorge, sentado na sala, olhava para as paredes, para o teto, e sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma gratidão profunda, de um alívio que parecia impossível até poucos dias antes. É um milagre, Ana, sussurrou ele para a esposa, um anjo em forma de gente. Zé Felipe visitou a família regularmente nos primeiros dias, não apenas para verificar se estavam bem, mas para conversar, para entender suas necessidades. Ele se surpreendeu com a capacidade georgiana de manter a esperança e a dignidade. Mesmo depois de tudo o que haviam passado, Pedro, o adolescente, começou a se abrir mais, compartilhando sua paixão por livros e seu desejo de voltar a estudar. Zé Felipe, que sempre foi um apaixonado por educação, se comprometeu a ajudar Pedro a retomar os estudos e a buscar uma bolsa em uma boa escola a cada visita. Zé Felipe sentia que aquela ajuda não era um fardo, mas uma fonte de renovação para ele mesmo. Longe dos holofotes, ele encontrava um propósito mais profundo, uma conexão humana que alimentava sua alma de uma forma única. A música, que era sua vida, ganhava agora um novo significado. Ela não era apenas entretenimento, podia ser veículo para a transformação, um eco de esperança para aqueles que haviam perdido a voz. A história de Jorge, Ana, Luana e Pedro era o testemunho vivo de que por trás de cada pessoa na rua existe uma história, um passado, um sonho que merece ser resgatado. Com a família de Jorge e Ana instalada provisoriamente,
e com um teto sobre a cabeça. Zé Felipe sentiu um alívio imenso, mas ele sabia que a batalha estava longe de terminar. A prioridade agora era a frente jurídica. A complexa teia de processos que havia desfeito a vida de Jorge. Dr. Roberto Toledo mergulhou de cabeça no caso, dedicando horas de seu tempo e a expertise de sua equipe para desvendar o quebra-cabeça da Horizonte Construtora. As semanas seguintes foram de intensa investigação. Dr. Roberto protocolou pedidos de acesso a todos os documentos da licitação pública que levou à paralisação da obra. Analisou minuciosamente os termos do contrato, as cláusulas de rescisão e as razões alegadas para a interrupção. Também revisou a fundo os processos de execução das dívidas e a forma como os bens de Jorge, incluindo a casa da família, foram a leilão. A complexidade do caso era imensa, envolvendo múltiplos órgãos públicos, bancos e até mesmo empresas que haviam se beneficiado indiretamente da falência da Horizonte. Zé Felipe, embora não fosse um especialista em direito, fez questão de se manter a par de cada passo. Ele se encontrava regularmente com o Dr. Roberto, ansioso por notícias, e com Jorge, para dar-lhe apoio moral e garantir que a família estivesse recebendo todo o suporte necessário. A presença de Zé Felipe, um artista tão famoso e com uma agenda tão apertada, no escritório do advogado, era um testemunho de seu compromisso genuíno. As primeiras descobertas do Dr. Roberto começaram a surgir, e elas eram alarmantes. Ele identificou sérias irregularidades na condução do processo de falência da Horizonte Construtora. Havia indícios de que o leilão dos bens de Jorge havia sido conduzido de forma precipitada, sem que todos os recursos e prazos de defesa fossem devidamente respeitados. Além disso, a paralisação da obra, embora justificada pelo escândalo de corrupção, não havia seguido os trâmites legais para ressarcimento da empresa de Jorge, que era uma parte lesada, não cúmplice. Havia também uma suspeita de que alguns ativos da construtora haviam sido subavaliados, beneficiando credores específicos em detrimento do processo legal. Zé Jorge, disse Dr. Roberto em uma reunião, com uma pasta cheia de documentos. Uma luz no fim do túnel. Não posso prometer a recuperação de tudo, mas há fortes indícios de que seus direitos não foram plenamente respeitados na execução da falência. Podemos sim entrar com ações para anular alguns desses processos e buscar uma indenização por perdas e danos. A notícia reacendeu a esperança em Jorge e Ana. Parecia que, finalmente, a justiça estava começando a olhar para o lado deles. A dignidade, que lhes fora roubada, começava a ser restaurada. Zé Felipe, visivelmente aliviado, ofereceu todo o suporte financeiro necessário para cobrir os custos processuais, as taxas e as perícias que seriam demandadas. Doutor, não importa o custo. Façam o que tiver que ser feito para que a verdade prevaleça, e eles tenham o que é justo, afirmou Zé. Sem hesitação, paralelamente à batalha jurídica, a vida da família de Jorge começou a se reconstruir. Virgínia Fonseca, com sua visão empreendedora e seu coração generoso, foi fundamental para o resgate da autoestima de Ana. Ela ofereceu a Ana a oportunidade de trabalhar em seu e-commerce de produtos de beleza, começando com tarefas simples, como organização de estoque e embalagem de pedidos. Ana rapidamente mostrou sua organização e dedicação. Sua experiência como professora e sua inteligência inata permitiram que ela aprendesse rapidamente os processos, e em pouco tempo, ela se tornou uma peça fundamental na logística da empresa de Virgínia. O trabalho, além de uma renda, devolveu a Ana a sensação de propósito e a dignidade de ser produtiva. Pedro, o adolescente, que havia se mantido em seu mundo de livros, floresceu com a estabilidade e o apoio. Zé Felipe, cumprindo sua promessa, conversou com diretores de escolas particulares e, graças à sua influência e ao excelente histórico acadêmico de Pedro, conseguiu uma bolsa de estudos integral em uma renomada escola na Zona Sul. O primeiro dia de Pedro na nova escola foi um misto de nervosismo e entusiasmo. Ele se destacou rapidamente, devorando livros e superando as expectativas dos professores, comprovando seu intelecto brilhante. A volta aos estudos era um sonho realizado. Para ele e para seus pais, um sinal de que o futuro ainda guardava grandes promessas. Luana, a caçula, adaptou-se com a facilidade das crianças. Voltou a brincar, a sorrir com os olhos, e frequentava uma creche próxima à casa, o que permitia a Ana se dedicar ao trabalho. A inocência da infância, que parecia ter sido roubada pela rua, estava sendo gentilmente devolvida. A família, que vivia sob a ameaça constante do desconhecido, começou a respirar. As refeições eram feitas em casa, as noites eram quentes e seguras, e a esperança de um futuro melhor se tornava cada dia mais real. Zé Felipe e Virginia
não eram apenas benfeitores. Eles se tornaram parte da família, visitando-os regularmente, comemorando as pequenas vitórias e oferecendo apoio nos momentos de desânimo. O vínculo que se formou entre eles era profundo e genuíno, muito além de qualquer relação de caridade. Para Zé Felipe, ajudar aquela família era uma experiência transformadora. Longe da superficialidade da fama, ele encontrava um propósito mais elevado, uma conexão com a humanidade que o nutria de uma forma inexplicável. Enquanto isso, a batalha legal de Jorge avançava, embora lenta. O Dr. Roberto conseguiu obter uma liminar para suspender algumas execuções de dívidas, ganhando tempo para aprofundar as investigações. A mídia, que antes havia focado na polêmica de Zé Felipe, agora começava a notar a história inspiradora de sua ajuda à família. E os primeiros artigos sobre a reviravolta na vida de Jorge e Ana começavam a surgir, mostrando que a empatia e a solidariedade podiam sim mudar destinos. A história da Horizonte Construtora e de sua queda, e agora a luta pela justiça, começou a sensibilizar a opinião pública, criando uma onda de apoio que prometia ser um catalisador para a reviravolta final. O tempo, implacável em sua marcha, testemunhou a lenta mas constante reconstrução da vida de Jorge, Ana e seus filhos. A batalha legal, árdua e complexa, consumia as energias do Dr. Roberto Toledo, que se dedicava com afinco a cada detalhe do intrincado processo. A cada audiência, a cada documento analisado, a esperança de reverter a injustiça se fortalecia. Zé Felipe, com sua presença constante e apoio financeiro irrestrito, era o esteio emocional da família. Suas visitas regulares à casa, que antes era temporária, mas que se transformou em um lar, eram aguardadas com ansiedade. Elsa Torneu, amigo, um conselheiro, um membro honorário daquela improvável família. As risadas de Luana, que voltara a sonhar em ser bailarina, e os progressos acadêmicos de Pedro, que se destacava em sua nova escola, eram a maior recompensa para Zé Felipe. Ele sentia que, ao ajudá-los, estava curando uma parte de si mesmo, encontrando um propósito que transcendia a fama e o sucesso. Ana, com a oportunidade de trabalho oferecida por Virgínia, floresceu. Sua dedicação e inteligência a levaram a crescer rapidamente na empresa, e ela se tornou uma peça fundamental na equipe de Virgínia. A dignidade de ter um emprego, de poder contribuir para o sustento da família, era um bálsamo para sua alma. Ela se sentia grata a Virgínia, não apenas pela oportunidade, mas pela amizade genuína que se formou entre elas. Jorge, embora ainda carregasse o peso das dívidas e da falência, começava a vislumbrar um futuro. A possibilidade de reaver parte do que perdeu, mesmo que tardiamente, o impulsionava a seguir em frente. Ele se sentia grato a Zé Felipe, por sua generosidade e por acreditar em sua história, e ao Dr. Roberto por lutar incansavelmente por justiça. O processo legal, após meses de espera e inúmeras audiências, começou a apresentar resultados. O Dr. Roberto conseguiu anular algumas das execuções de dívidas, comprovando que os processos não haviam seguido todos os trâmites legais. Além disso, ele obteve uma liminar que bloqueou a venda de alguns bens da antiga construtora, impedindo que fossem leiloados por valores irrisórios. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria por Jorge e Ana. Era um passo importante, um sinal de que a justiça, embora tardia, não havia se esquecido deles. A mídia, que acompanhava o caso com crescente interesse, começou a dar mais destaque à história de Jorge e Ana, mostrando a luta da família para recomeçar e a generosidade de Zé Felipe. A opinião pública se sensibilizou, e uma onda de apoio se formou, pressionando as autoridades a agilizarem o processo. A história de A Horizonte Construtora e de sua queda, e agora a luta pela justiça, se tornou um símbolo de esperança e resiliência. Em meados de 2026, após mais de um ano de batalha legal, veio a sentença final. O juiz, acolhendo os argumentos do Dr. Roberto, condenou o governo estadual a indenizar Jorge pelas perdas e danos causados pela paralisação da obra, reconhecendo que a construtora não havia sido cúmplice do esquema de corrupção. Além disso, o juiz determinou a reavaliação dos bens da empresa, garantindo que fossem vendidos por um valor justo, e ordenou a restituição de parte do valor da casa da família, comprovando que o leilão havia sido conduzido de forma irregular. A notícia da vitória foi celebrada com emoção por todos. Jorge e Ana, Zé Felipe, Virgínia e o Dr. Roberto se reuniram na casa da família para comemorar. Era um momento de alívio, de gratidão e de reconhecimento. A justiça, finalmente, havia sido feita com a indenização e a restituição de partes dos bens. Jorge e Ana puderam quitar as dívidas mais urgentes e recomeçar a planejar o futuro. Jorge, com sua experiência e reputação restaurada, decidiu abrir uma nova construtora, menor, mas com a solidez e a ética que sempre foram sua marca.
registrada, Ana continuou trabalhando com Virginia, mas também começou a dar aulas particulares de literatura, sua grande paixão. Pedro, com seu talento para matemática, foi aprovado em uma universidade federal, realizando o sonho de cursar. Luana, com a alegria de viver renovada, continuou a frequentar suas aulas de balé, sonhando em um dia se apresentar em um grande palco. Zé Felipe, ao ver a família reconstruída, sentiu uma profunda gratidão. Ele havia aprendido muito com Jorge, Ana, Pedro e Luana. A generosidade, a resiliência e a fé daquela família o transformaram, mostrando-lhe que a verdadeira riqueza reside nas conexões humanas e na capacidade de amar e ajudar o próximo. A música, que sempre foi sua paixão, ganhou um novo significado. Ele passou a usar sua voz para dar voz aos que não têm, para contar histórias de superação e para inspirar as pessoas a acreditarem em um mundo mais justo e solidário. A história de Zé Felipe e da família que ele ajudou se tornou uma inspiração para muitos. Mostrou que a empatia, a solidariedade e a justiça podem sim mudar destinos. E que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e o amor podem florescer, construindo um futuro mais brilhante para todos. A brisa suave que soprava pelos cafezais de Marambi naquele final de 2029 trazia consigo não apenas o aroma da terra molhada, mas o perfume da gratidão e da plenitude. A fazenda de Leonardo, agora mais do que nunca, era o epicentro de uma família que havia sido forjada na adversidade e temperada no amor. O pôr do sol, um espetáculo diário de cores vibrantes, parecia pintar no horizonte a promessa de um amanhã sempre mais brilhante. Zé Felipe, sentado na varanda com seu pai, os violões silenciosos ao lado, sentia o coração transbordar. As palmas e os gritos das multidões nos shows, que antes pareciam ser a métrica de seu sucesso, agora eram apenas um eco distante perto da paz que encontrava ali, na simplicidade de um momento compartilhado. A jornada com Jorge e Ana, com Pedro e Luana não havia sido um desvio em sua carreira, mas o caminho que o levou a um propósito maior. Ele havia encontrado uma riqueza que nenhum dinheiro podia comprar, um brilho que vinha da alma e iluminava tudo ao redor. Leonardo, observando, Phil, via nele o reflexo de tudo o que sempre acreditou, a força da fé, a resiliência do espírito e a incondicionalidade do amor. Sua voz rouca, agora mais suave, quebrou o silêncio. Você cresceu, meu filho. Cresceu por dentro. Essa história de vocês é a canção mais bonita que você já compôs. Zé Felipe sorriu. Um sorriso leve, mas carregado de uma profunda verdade. Aquele sorriso não era o do astropop, mas o do homem que havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo, em algum lugar da capital, na construtora Horizonte Westgate, o nome que Jorge e Ana escolheram para a nova empresa, símbolo do sua própria história. A vida pulsava com a energia de quem renasceu das cinzas. Jorge, com a postura de um homem que recuperou sua dignidade, supervisionava os novos projetos, agora com a experiência e a humildade que só a perda ensina. Ana, entre os cálculos da construtora e as aulas de literatura, irradiava uma felicidade serena. O trauma da rua, as noites frias, a dor da humilhação, tudo havia se transformado em uma força motriz. Um lembrete constante da fragilidade da vida e da importância da compaixão. Pedro, com o brilho nos olhos de quem desvenda os mistérios do universo, avançava na universidade, mergulhado em seus estudos de engenharia. Ele carregava consigo não apenas a inteligência aguçada, mas a memória vívida de quem, um dia, leu livros sob uma marquise úmida, e a gratidão por aqueles que estenderam a mão. Luana, a menina que sonhava em ser bailarina, dançava agora com a leveza de quem sabe que o impossível pode se tornar real. Seus passos eram um hino à inocência resgatada, um balé de esperança que encantava a todos. A ligação entre as duas famílias, a do palco e a da rua, não era mais de benfeitor e beneficiado, mas de um laço eterno, forjado na adversidade e fortalecido pelo amor. Virginia, com sua generosidade inabalável, continuava a apoiar Ana. E as crianças, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, cresciam sabendo da história da família da rua, um conto de fadas da vida real, que seus pais, Zé Felipe e Virginia, não cansavam de relembrar, mostrando que o maior tesouro é a capacidade de ajudar e ser ajudado. Às vezes, Zé Felipe visitava a família, não como o cantor famoso, mas como o amigo Felipe. Sentava-se na sala, ouvia as novas histórias de Pedro na faculdade, via os desenhos de balé de Luana e sentia a alegria genuína de Jorge e Ana. Naqueles momentos, o mundo dos holofotes parecia distante. E a vida real, a que realmente importava, se revelava em sua plenitude. A história de Zé Felipe e da família que ele encontrou na rua tornou-se uma canção, não apenas nas rádios, mas nos corações.
Era uma melodia sobre a imprevisibilidade da vida, sobre a crueldade do destino, mas acima de tudo, sobre a capacidade infinita de recomeçar e de estender a mão. Foi um conto que provou que por trás de cada rosto anônimo na rua, existe um universo de histórias, de perdas e de sonhos que merecem ser ouvidos. E que às vezes, um simples gesto de humanidade pode ser a nota mais emocionante na grande canção da vida, ressoando para sempre na eternidade.